Nós estamos aqui hoje com a professora Francimeire da Silva Souza, é professora da Rede Estadual de Ensino aqui do estado do Ceará, e ela já fez parte da Universidade Católica aqui do Quixadá. Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre planejamento educacional na aprendizagem significativa. Bom dia, professora. Bom dia. Eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa, faça uma explanação sobre o planejamento educacional na aprendizagem significativa. Bem, inicialmente eu gostaria de ressaltar que é um prazer estar colaborando com você nessa atividade acadêmica, e falar sobre planejamento educacional sempre é muito interessante, porque o planejamento ele é um processo extremamente necessário em uma instituição, seja ela governamental ou não governamental, porque é a partir do planejamento que se toma decisões necessárias para obter resultados qualitativos. No caso do planejamento educacional, ele se dá, como o próprio nome diz, é um planejamento macro da educação, e ele se dá a nível de sistema. Então, o Ministério da Educação, que é o gestor maior da educação brasileira, quer seja pública ou privada, esse ministério ele traça as diretrizes, as orientações da educação a partir do planejamento educacional. E daí vem as outras vertentes de planejamento que estão abaixo desse planejamento macro. Qual seria? O planejamento educacional, ele trata as diretrizes de forma geral para o sistema, né? E a partir do planejamento educacional, aí vem o planejamento de currículo, que ele já vai sendo mais detalhado, vai sendo trabalhado mais a miúde. É o planejamento feito pelas secretarias educacionais e pelas escolas. E, por último, nós temos o planejamento de ensino ou planejamento de aula, que é realizado pelo professor na escola. E esses tipos de planejamentos, essas vertentes, elas devem ter uma conexão muito estreita, deve ter uma ligação estreita. Porque se não houver essa ligação, se não houver coerência entre o planejamento de ensino, planejamento de aula, que é feito pelo professor, com o planejamento curricular da escola e o planejamento educacional do sistema como um todo, aí esse planejamento ele não vai acontecer, não funciona, não acontece a Então eles estão praticamente interligados. Devem estar interligados, deve ter uma coerência entre esses planejamentos. Se não houver, vai ter um prejuízo. Exatamente. Lá na ponta lá, que é o aluno, né? O planejamento da escola que mais se destaca está previsto no PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico. E dessa forma, só resgatando, o planejamento do professor tem que ter coerência com o PPP da escola, que é o planejamento da instituição, e este tem que ter uma coerência com o planejamento educacional, que é o macro, o gestor maior das ações e diretrizes da educação. O planejamento, na opinião da senhora, ocorre dentro das normas do MEC? Sim. Ou deixa a desejar em algum ponto? Sim. Como eu falei, tem que ter essa coerência. Então, os planejamentos, eles devem acontecer na escola dentro das orientações, dentro do que é previsto no planejamento macro. Agora, pode haver alguma distorção, mas raramente acontece, porque dentro da escola tem o coordenador pedagógico que acompanha a ação do professor, acompanha o planejamento que o professor faz. E o coordenador com o professor, o coordenador ele vai ser o guardião desse planejamento que o professor está elaborando e está executando. Aí o coordenador ele já vai verificar, vai observar se o professor está tendo uma ação de planejamento coerente com o PPP da escola.
E o guardião do PPP da escola, para ver se tem coerência com as diretrizes do MEC, é o Conselho de Educação. Ao elaborar o PPP, a escola encaminha para o conselho e ele vai fazer essa verificação se está de acordo ou não com o planejamento da esfera. Então, a gente pode dizer que o planejamento educacional ele é todo fiscalizado. Essa palavra fiscalizada eu não gosto muito, porque é uma palavra muito seca, né? Mas na verdade é fiscalizado, ele é monitorado, acho que seria uma palavra mais adequada, né? Ele é monitorado para que não saia do trilho, né? Para que ele não descarrile. E professora, na sua opinião, como o planejamento educacional pode contribuir para a aprendizagem significativa? O planejamento educacional, ele é o carro-chefe para se ter uma educação significativa, porque é através dele, do planejamento, que são traçadas as intenções que se espera, que se tem com a educação, os objetivos que se espera alcançar. E todos nós, educadores, nós sempre almejamos que o nosso aluno ele tenha uma aprendizagem qualitativa e, por que não dizer, uma aprendizagem significativa. Então, o planejamento ele é de extrema necessidade para que a gente obtenha resultados significativos e resultados satisfatórios na escola. Sem planejamento não há aprendizagem significativa. Como tudo na vida tem que ter um planejamento, né? Um planejamento bem ordenado para que a gente possa colher os resultados, os bons resultados. Em todas as áreas do ser humano exige planejamento. Então, eu gostaria de agradecer a contribuição da professora Francimere Souza nessa atividade de prática componente curricular da Faculdade Estácio, onde eu, Péricles Rosendo, faço o curso de História EAD do Polo da Parangaba. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Alguma consideração a mais eu gostaria de fazer? Não, só salientar da importância que muitas vezes alguns educadores não veem, né, essa questão, não dão a devida importância ao planejamento, mas salientar que o planejamento, ele é quem ainda tem essa capacidade de nos proporcionar a transformação da educação, porque o que eu planejo hoje já pode ser repensado amanhã, quer dizer, o meu planejamento ele pode ser redimensionado. E a legislação, ela favorece a esse redimensionamento, a esse replanejamento. Então, o planejamento é tudo. Muito obrigado, professor. Por nada.